Seja muito bem-vinda a mais uma livezinha. Eu sou a Ana Torquete. Eu ajudo mães a deixarem de serem reativas e hoje a gente está aqui para falar dos 10 minutos de ouro da mãe consciente. Esses 10 minutos que simplesmente mudam a sua realidade, transformam a sua realidade, a sua vida, né? E será que é possível? Com 10 minutos diariamente, né? Se a gente dedicar 10 minutos diariamente ao que eu vou propor aqui hoje para vocês, será que é possível a gente deixar de ser uma mãe reativa? Bom, não sou eu que digo, é a ciência, é sim possível, tá? É possível a gente investir com intencionalidade, com estratégia, 10 minutos do nosso tempo diário e a gente vê transformações substanciais na nossa vida. E na live de hoje a gente vai falar sobre isso. Antes da gente começar a live de hoje, eu só quero dar um recadinho bem rápido. O Mesen, né, que é o meu programa pago, é o meu método completo no qual eu realmente pego na mão das minhas alunas e ajudo essas mulheres a implementarem essas mudanças, inclusive essa que eu vou trazer aqui hoje para vocês, está com as matrículas abertas, né? As matrículas foram abertas no dia de hoje, elas vão até sexta-feira, mas só hoje eu tô dando um desconto de R$500, gente. Por quê? Porque hoje seria o aniversário da minha mãe. Minha mãe faleceu 13 anos atrás. Conforme eu mergulho nesse trabalho com mães, mais claro fica para mim o quanto que ele é em honra a ela, né? Então, para ajudar outras mães, para tornar mais acessível essa possibilidade dessa transformação na vida de outras mães, ao contrário da minha, que não teve essa oportunidade de ter acesso a esse tipo de conhecimento que eu vou te passar hoje, a gente está fazendo esse presente. Só que não é só isso. Além dos R$500 de desconto, ou seja, você consegue comprar o Mesen hoje por 12 vezes de R$79 e você vai ficar comigo o ano inteiro, né? Então é um investimento realmente ínfimo, digamos assim, em comparação ao benefício que você vai colher. Além disso, só hoje também eu tô te dando um bônus que o preço dele é R$400. Então é como se eu estivesse te dando R$900 de presente, né? Como um incentivo para você vir participar do Mesen, tá bom? Agora, vamos lá? Ah, que bônus que é esse, Ana? Né? Talvez você esteja se perguntando. Esse bônus é um bônus secreto, é surpresa. É só para quem me mandar um direct que eu vou contar, tá bom? Para quem for conversar comigo, para quem realmente estiver dedicada, interessada e tomando essa decisão sem voltar para trás de deixar de ser uma mãe reativa, é só para essas pessoas que eu vou contar qual é esse bônus. Mas ele é muito bom, muito transformador. Quem já teve acesso a ele gostou muito, tá bom? Gente, vamos começar a falar um pouquinho, né, sobre o tema da nossa live de hoje, os 10 minutos de ouro da mãe consciente. Meu Deus do céu, será que é possível, né, 10 minutos valerem ouro? Eu digo para vocês que sim, tá? Vamos falar sobre tempo, né? Eu quero, primeiro de tudo, te perguntar quanto tempo você tinha para você mesma antes de se tornar mãe, antes da maternidade. Vamos pensar no total aí de 24 horas de um dia, né? Quanto tempo você tinha disponível para dedicar ao que você quisesse para o seu bem-estar, para você mesmo, para as coisas que você gosta, né? Eu sei que talvez você nem usasse esse tempo como você poderia usar, né? Usando para realmente fazer bem para si mesma. Eu sei disso porque eu também já tive vários momentos da minha vida em que eu gastava tempo para fazer um monte de nadas. E o ócio também é importante, né? Às vezes é exatamente dele que a gente está precisando. Mas eu tenho certeza, e vocês vão me falar aqui se eu tô certa ou errada, que antes da maternidade você tinha muito mais tempo para você mesma do que você tem hoje, né? Pelo menos essa é a minha realidade, é a realidade das mães com as quais eu dialogo, converso, troco ideia diariamente aqui no Educar Zen. É a realidade da minha irmã, que é mãe, das minhas amigas que são mães, é a realidade das minhas primas que são mães, é a realidade das minhas alunas. Então, assim, pelo menos das mulheres que estão aí me circundando e que têm filhos pequenos, porque eu sei que isso pode mudar ao longo dos anos. Essa é a realidade, né? É incomparável a quantidade de tempo mesmo que eu tinha e que todas essas mulheres tinham antes da maternidade para elas mesmas, para mim mesma, em relação ao que é hoje. Agora me conta aqui, escreve um sim aí para mim nos comentários, se isso também acontece com você. Se você também tinha disponível, não tô falando o que você fazia com esse tempo, tá? Mas você tinha disponível mais tempo para si mesma antes de se tornar mãe do que o que você tem hoje?
Escreve pra mim, sim, se essa também é a sua realidade, tá bom? O que significa, né? Vamos pensar nisso também, nesse conceito. O que significa ter tempo para você, né? Aí, ó, tô vendo a Ana já falando que sim, que essa é a realidade dela também. Eu sei que tem muitas outras aí que não estão respondendo, mas eu acredito que da grande maioria é a realidade, né, gente? Mas vamos pensar no que é ter tempo para nós mesmas, né? O que é ter tempo para mim mesma? Você já se perguntou isso? Cecília falando, claro que sim. É uma coisa muito óbvia, né, Cecília? Realmente. E o que é ter tempo pra gente? O que é ter tempo para gente, né? Eu considero ter tempo de qualidade com você mesma, né? Você ter um tempo em que você investe consciente e intencionalmente no seu bem-estar. Eu não estou considerando ter tempo comigo apenas estar sozinha, por exemplo. Né? O tempo de qualidade comigo mesma, ele precisa ser um tempo em que eu tenho consciência e intenção, ou seja, eu faço algo ou não faço nada, simplesmente descanso, mas é um tempo em que eu invisto com intenção. Eu sei o que eu estou fazendo e o que eu estou buscando é promover o meu bem-estar. Então, tempo de qualidade comigo mesma pode ser, sim, uma saída com as minhas amigas, pode ser, sim, ir no cabeleireiro, se isso te fizer bem. Pode ser um monte de coisa, né, gente? Isso é subjetivo, isso tem a ver, muitas vezes, com os nossos gostos pessoais, enfim, com os nossos valores, com a nossa realidade, com o nosso contexto, com a maneira como a gente cresceu, o lugar em que a gente cresceu. São muitas variáveis. Agora, a pergunta que eu sempre me faço é, com 10 minutos diariamente, o que dá para eu fazer que vai promover bem-estar para mim mesma de uma forma duradoura? Por exemplo, eu posso fazer skincare. Tá bom, skincare dá para fazer em 10 minutos, talvez. Eu não sou muito adepta. Mas se vocês forem, vocês me contam aqui, tá bom? Mas sim, dá para fazer com 10 minutos diariamente, acredito eu, uma prática ali de skincare. E sim, você vai ter a médio, longo prazo, benefícios que você vai colher, né? Mas o que a gente tem entendido é que o nosso bem-estar está muito mais relacionado às nossas emoções, à nossa mente, ao nosso universo interno do que ao nosso universo externo, né? Não é à toa que a gente tem aí um mundo adoecido pela ansiedade e pelo estresse. E quando as mulheres se deparam com a maternidade, não raramente, né, elas ou intensificam esses estados que já estavam ali em alguma medida proeminentes, ou elas se encontram nesses estados de ansiedade, de estresse. Então, às vezes, quando a gente está fazendo essas práticas de bem-estar relacionadas, né, ou ao nosso simples prazer, como por exemplo, em 10 minutos dá para comer um hambúrguer gostoso, vou liberar umas dopamina aqui no meu corpo, vou ficar bem por um tempo, assim, por alguns minutos, né? Dá para fazer isso. Dá para fazer um skincare? Dá, mas assim, o que a gente pode, que a gente consegue fazer, o que dá para fazer na nossa rotina super atarefada, com 10 minutos diariamente, e que vai ser um investimento profundo na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional. E como que isso tem relação direta com ser uma mãe reativa ou não, né? Bom, gente, o que eu tenho para dizer para vocês é que a nossa reatividade, ela tem muitas raízes, né? Ela tem uma raiz social, que é o fato de culturalmente as crianças serem tratadas mal, as pessoas acreditarem que para uma criança crescer forte ela precisa ser, enfim, exposta, né, a situações constrangedoras, a situações de humilhação, de diminuição de quem elas são. Tem isso, mas tem, enfim, talvez também um histórico pessoal, como, por exemplo, o fato de que muitas mães reativas relatam para mim que elas viveram essa reatividade quando elas eram crianças, do lugar da criança, né? Elas receberam isso de seus pais. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Quanto mais eu investigo
essa questão, quanto mais eu converso com mães, quanto mais eu leio sobre, quanto mais eu estudo sobre saúde mental, quanto mais eu me investigo, eu não tenho dúvida nenhuma que a nossa reatividade ela tem uma conexão direta com a nossa falta de recursos para sermos emocionalmente inteligentes, tá? Então, assim, eu queria muito que você pensasse nisso. Qual que é o tempo que você dedica diariamente para cuidar disso? Porque a sua saúde mental, né, a maneira como você está lidando com a sua saúde mental e com a sua saúde mental e emocional tem um impacto direto em tudo na sua vida. E na sua maternidade ainda mais, porque a maternidade é um espaço de estresse. A maternidade ela é estressante, ela é naturalmente estressante. Não vamos romantizar a maternidade como um momento simplesmente sublime. Né? Hoje, por exemplo, eu acordei às 5h30 da manhã. Agora são quase 10, né? Acordei às 5h30 da manhã. Fui acordada pelo meu filho às 5h30 da manhã. E eu já vivi, gente, céus e, não vou dizer infernos, mas assim, vários momentos, vários picozinhos de estresse só no dia de hoje. Só no dia de hoje, hein? Então, assim, eu fui no céu, por exemplo, o Francesco tá com quase 1 ano e 8 meses, né? Aprendendo a falar, ele tá naquele momento realmente que a linguagem se desenvolve, né? Tem um boom aí da linguagem. E eu falei assim, fala Francesco, o nome dele não é um nome tão fácil de ser pronunciado. E ele falou daquele jeitinho fofo e apontou para si mesmo. Aquilo para mim foi... A gente tem, né? São essas pequenas alegrias que nos nutrem verdadeiramente. Mas também, por exemplo, o meu sobrinho, né? A gente tá morando junto. A gente tá passando uma temporada juntos, na verdade. Também muito apegado comigo, na hora que viu que eu tava saindo pra fazer o café da manhã com o Francesco, que já ia equilibrar um monte de pratinhos, tá fazendo café da manhã e né, enfim, coordenando ali o Francesco também, ele quis vir junto, então ficaram os dois pendurados em mim, o Francesco com ciúmes, picozinhos de estresse, isso faz parte da maternidade. Eu não tô falando que a maternidade é uma experiência horrível, mas você, assim como eu, sabe que esses momentos em que você tem que estar ali, né, dando conta de tudo, equilibrando 1000 pratinhos, eles acontecem todos os dias, várias vezes ao dia. Se você não investir nada do seu tempo diário para cuidar de si mesma, para que você esteja mais presente e menos arrastada por esses momentos, você vai estourar. É óbvio, porque é estressante. Porque os gatilhos, eles vão vir aos montes. E conforme, né, é uma bola de neve, conforme você não freie esses momentos, a tendência é que isso se arraste com mais volume e com mais dificuldade, né? Então, assim, eu sei que a falta de tempo é uma realidade que a gente fica realmente atolada, né, nos nossos deveres, nas nossas obrigações. Eu mesma estou num momento, assim, eu compartilhei um pouquinho com vocês na semana passada que eu tive várias questões na minha família, vários problemas de saúde aconteceram por aqui, eu precisei... Meu marido, ele é o meu, né, assim, ele é o meu parceiro aqui no Educar Zen, então 50% do trabalho que vocês veem aqui é ele que faz, e ele ficou mal por causa de 2 coisas que aconteceram com ele na semana passada. Então é casa, é trabalho, é filho, cobrir o marido que não está conseguindo fazer nem com o filho, nem com a casa, nem no trabalho as coisas que são a função dele, né? Essas coisas, elas acontecem e eu sei que tempo é um recurso que, né, é um tesouro escasso quando a gente é mãe. Eu sei disso. Eu sei que a gente se coloca no último lugar das nossas prioridades, mas eu preciso te dizer uma coisa. Não deixe a sua vida acontecer sem você. E quando eu te digo não deixe a sua vida acontecer sem você, é porque a gente vai entrando nesse piloto automático e além da gente ficar em último lugar nas prioridades da nossa própria vida, olha que coisa louca, né? A gente vai ficando meio que anestesiado, a gente não tá presente, a gente não tá viva, a gente não sente graça no filho que tá falando Francesco pela primeira vez, a gente tá simplesmente arrastada por esses picos de estresse que acontecem diariamente.
E eu sei que muitas mães têm vivido isso, sabe? E isso me toca profundamente. Quando eu paro para pensar na Ana, que como mãe não viveu isso porque já estava emocionalmente, mentalmente, com muitos recursos, mais preparada para poder passar por isso quando eu engravidei. Mas que como professora, e eu sei que é uma situação totalmente diferente, mas na lida com criança, né, eu vivi isso. E eu sei o quanto que a gente pode fazer mal para essas crianças e para nós mesmas, né? Antes da gente continuar falando aqui, deixa só, porque eu vi que vocês mandaram várias mensagens, eu queria ler. Eu gosto muito de conversar com vocês quando vocês estão aqui falando comigo. Alguém me perguntou, acho que é a Vivi, se eu tô no YouTube agora. Não tô. A Orquídea Cerca, se eu fiz algum chat de nome genérico para semana maternal? Não. A gente não usa nada dessas automatizações, tá, gente? Aqui é tudo nosso cérebro mesmo, as nossas emoções. Sabrina, eu me encontrei na música e minha menina está adorando. Pego o violão e chamo ela para cantar, nem sempre ela quer, mas quando ela quer é maravilhoso, lindo. É um momento mindful, né? É um momento de presença, é um momento que você tá ali inteira. Muito legal. Vivi, sim, verdade. A maioria das mães foram criadas assim, inclusive eu, mas claro, é falta de recursos para educá-los bem e para nos sentirmos bem em paz. Só que eu acho que a grande revolução das últimas décadas, né, gente, a melhor notícia que a humanidade recebeu foi o fato de que, assim, a gente hoje em dia tem ferramentas, a gente tem acesso a ferramentas. Eu sou uma das pessoas que dá acesso a essas ferramentas que te libertam dessa escravidão mental, dessa escravidão emocional. De você não conseguir conter o impulso de ser explosiva com o seu filho, de você não conseguir conter o impulso de ser ruim para você mesma, seja por meio do seu diálogo mental, seja fazendo coisas que não fazem bem para você, para sua saúde, né? Hoje a gente tem recursos que em 10 minutos diariamente você consegue vir para o seu centro e mudar todas as outras 23 horas e 50 minutos do seu dia pelo simples fato de você ter se dado 10 minutos de ouro. Eles são de ouro porque eles valem ouro, é porque eles mudam, eles fazem reluzir tudo o que está ao seu redor, né? Mas a gente precisa fazer isso diariamente. A Paty, equilibrar-se e manter um serzinho de 4 anos diagnosticado com superdotação e altas habilidades, olha... Menina, Paty, eu tenho inclusive interesse em estudar em algum momento isso, viu? Essas altas habilidades, porque eu sei que não é brincadeira, não. As pessoas às vezes acham que, nossa, tem uma criança super inteligente, super dotada, né? Que sonho. Assim, eu imagino que seja incrível por um lado, mas eu sei que tem muitos desafios, né? Vamos ver. Tá, continuando aqui então, gente. As consequências, né, de a gente estar sempre em último lugar na nossa vida e de a gente até em algum lugar dentro da gente achar isso bonito, né? A gente conversou sobre isso na jornada maternar sem estourar. O quanto que quando a gente tá lá vivendo para os nossos filhos e a gente não faz nada por nós mesmas, o quanto que a gente vai virando um fantasma na nossa própria vida, né? E existem consequências para isso. Eu sei que a sociedade te fala que a boa mãe é essa mãe aí, né? Mas a boa mãe, na minha percepção, ela é uma mãe que ensina o filho a ser livre. Ela é uma mãe que, no decorrer da caminhada da maternidade, de ver aquele ser crescer, ela se torna desnecessária, mas não desimportante, jamais desimportante, né? E quando a gente está ali imersa, afogada, né, nesse maternar, que não sobra espaço para nós mesmas nas nossas próprias vidas, a gente sabe que as consequências são o estresse crônico, né? Não são esses picos de estresse que naturalmente acontecem quando a gente está maternando ao longo de um dia. Mas você não consegue sair, né? Então, assim, fiquei estressada porque o Francesco bateu no Miguel, e aí você não consegue reorganizar o seu metabolismo para você sair
do cortisol, para você sair da adrenalina, você fica naquilo, você revive esse estresse em vários momentos do seu dia, né? Você se torna uma pessoa estressada, então é esse estresse crônico. Porque o estresse, simplesmente estresse isoladamente, faz parte da maternidade. É melhor aceitar que dói menos, né? Agora, saber lidar com ele é o segredo. E muitas mães, quando não estão tendo esses 10 minutinhos de ouro aí para si mesmas, o que acontece? Elas ficam num viés aí de estresse crônico. Oscilação de humor, né? Então, seu filho às vezes não sabe nem o que pode falar com você, seu marido, as pessoas ao seu redor, porque não sabe se vai vir uma coisa de boa ou se vai vir uma explosão. Isso acontece por aí com vocês? Essa irritabilidade mesmo, né? Além disso, insônia, ansiedade, depressão. A gente não fala sobre isso, mas a mãe reativa, muitas vezes ela tá deprimida, tá? Então, essas consequências, elas constroem a mãe reativa. E eu quero te convidar a ter pés no chão, né? Eu não tô aqui, novamente, eu volto a dizer, eu tenho falado muito sobre isso ao longo dessa jornada maternar sem estourar, né? Que eu não tô aqui, gente, pra te dizer que você deveria largar tudo pro ar e viver uma vida egoísta. Eu sei que isso não é possível, eu sei, porque eu sou mãe também, que a maternidade, ela um dos fatos, né, um dos aspectos que a tornam muito estressante é o fato que não dá para deixar as coisas para amanhã. As coisas precisam sempre ser feitas na hora que elas precisam ser feitas, não é mesmo? É a comida do seu filho, porque antes você estava cansado, estressado, sei lá, você comia um pedaço de pão na hora do almoço. A gente não fazia umas coisas assim antes de ser mãe? A gente podia ser mais irresponsável, agora não dá mais, né? Então, assim, eu não tô aqui falando pra você voltar à vida que você tinha antes de ser mãe e viver, né, com os olhos voltados apenas para si mesmo. Isso não é possível. Mas eu tô te dizendo que conforme você olhe para você também, você vai ter uma qualidade de maternidade muito melhor. Você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais feliz, porque eu acho muito legal, né, no Mesen, as mães que fazem esse percurso comigo, não raramente, quando elas começam a perceber essa mudança na vida delas, essa transformação, elas viram pra mim e falam assim: Ana, uma coisa muito legal sobre o Mesen é que eu vim pro Mesen para deixar de ser uma mãe reativa. Sabe o que eu consegui, além de ter deixado de ser uma mãe reativa? Eu aprendi a ser uma mãe mais feliz, eu aprendi a curtir a maternidade. Isso pra mim foi muito bonito, assim, a primeira vez que eu ouvi, que foi até uma aluna minha que já fez live aqui, a Eveline, que é uma querida, me falou isso a primeira vez, e depois eu ouvi isso de várias outras mulheres. Ela foi uma das primeiras alunas do Mesen, assim, das primeiras turmas. E eu falei assim, uau, porque a proposta era só ajudar mães a deixarem de serem reativas, mas eu fui entendendo que isso era a ponta do iceberg, né? Que tinha muita coisa pra gente aprofundar, e aí, pra mim, assim, o ápice é quando essa mulher, ela tá curtindo a maternidade. Só que pra ela curtir a maternidade, ela precisa aprender ou reaprender de uma nova forma, de fato, a curtir a si mesma, né? A ter um momento consigo mesma. E aí eu quero perguntar para vocês que estão aqui, 10 minutos todos os dias é algo possível de você fazer por você mesma? Você tem esse tempo para você? Eu espero de coração que você, de prontidão, responda: eu tenho. Se eu quiser, eu tenho. Se eu quiser, eu consigo esses 10 minutos. Porque se você não tiver, tem alguma coisa de muito errado acontecendo. Eu sei que existem muitas realidades. Eu sei que tem mulheres que trabalham em 2, 3 empregos para poder conseguirem dar conta de tudo. Eu sei que tem mulheres que estão maternando aí solo e que é uma carga pesada mesmo de se carregar. Eu sei que muitas dessas mães solos estão fazendo esse rolê aí de trabalhar o dia inteiro também para poder dar conta do básico, assim. Eu sei que existe isso tudo, né? Mas 10 minutos é uma coisa que, se a gente se organizar, é possível para todo mundo. Se você não tiver, eu acredito fortemente que tem muito menos relação com o contexto em que você está, ainda que seja um contexto muito desafiador, muito difícil, tem muito, muito mais a ver com a sua falta de sentimento de merecimento.
Então você começa a encontrar desculpas, né, para se manter nesse mesmo lugar. Vocês sabiam que uma das coisas mais sérias, mais graves e mais tristes que existe nesse nosso processo, né, de nos esvaziarmos de nós mesmas, é quando a gente começa a curtir, tá na merda? Desculpa a palavra, mas isso acontece. Algumas pessoas, né, principalmente pessoas que tiveram uma infância muito difícil, elas desenvolvem uma dificuldade muito grande em serem felizes. E aí eu vou falar pra vocês com todo o meu coração que eu sou uma dessas pessoas, tá? Eu tive uma infância... gente, teve muita coisa positiva, com certeza, mas a situação ali do relacionamento dos meus pais era sempre um campo de guerra. E hoje eu vejo, por exemplo, no meu casamento, no meu relacionamento atual, em um outro relacionamento longo que eu tive, em várias coisas positivas, maravilhosas, né, incríveis que acontecem na minha vida, que eu tenho muita dificuldade de relaxar em momentos felizes, em contextos felizes, em perspectivas otimistas para minha vida. Eu começo a entrar inconscientemente em um processo de negação e a me auto-sabotar. Isso acontece com você? Será que isso está acontecendo com você? Será que você se sente mais confortável nesse ambiente tenso, reativo, porque você já conhece isso? Porque ao longo da sua infância foi assim que o seu cérebro foi formatado para entender que os relacionamentos são assim? Porque comigo foi. Qual que é a minha grande libertação? É o fato de que essa tendência eu tenho até hoje. Com 36 anos e quase 10 anos de caminhada em autoconhecimento, em autodesenvolvimento. Né? Uns 6 anos aí meditando. Eu tenho até hoje. Só que, graças a Deus, eu encontrei ferramentas, eu desenvolvi ferramentas que me permitem estar consciente desse meu padrão. Então, eu vejo o buraco e, ao invés de pular no buraco, como eu pulava antigamente, eu olho para ele e falo, um buraco. Gente, olha que vontade de pular no buraco, olha que vontade de ficar lá na merda, né? Que é o lugar que eu conheço melhor, que eu cresci. Isso aqui é tão quentinho, isso aqui é tão familiar. Só que aí hoje eu me permito viver com dignidade esses momentos, né? Eu me permito ter uma vida mais serena, mais feliz. Eu costumo até dizer que toda essa minha caminhada no autodesenvolvimento, né, e as ferramentas que eu ensino no Messing, eu ensino porque elas foram as que mais me transformaram. Gente, eu já tive acesso, eu já fiz tudo que vocês puderem imaginar de autoconhecimento. Das coisas mais tipo psicanálise às coisas mais místicas. Eu passei por tudo e passo ainda, porque eu tenho essa curiosidade, né? Então, assim, eu tô sempre buscando, obviamente, me cuidar, digamos assim. Mas essas ferramentas que eu trago para o Messing, eu trago porque elas foram as que mais me transformaram. Elas são também as que têm mais embasamento científico, né? Eu tenho esse viés aí também de ser muito... Enfim, eu tenho né, esse aspecto aí de ser muito acadêmica, de gostar de estudar, então que é endossado pela ciência, eu gosto também de trazer. E, né, coincidentemente ou não, são as ferramentas que me transformaram mais. Mas são essas ferramentas aqui que me ajudam a olhar, por exemplo, para a maternidade que a minha mãe teve, e como eu falei hoje, né, ela estaria fazendo 68 anos, ela morreu aos 55, e quando eu penso, inclusive, na morte dela, em como aconteceu tão jovem, com um aneurisma cerebral, tenho certeza que teve muito a ver com todo o estresse, com toda a densidade da maternidade dela, sabe? É por isso que eu digo para vocês que esse meu processo aqui comigo e com você, esse meu compromisso, ele tem muita relação com honrar também essa imagem. Eu olho para ela, olho para mim, para minha infância e falo, nesse buraco eu não vou cair mais. Eu honro a minha mãe, mas eu vou dar a voltinha e vou seguir o meu caminho, mesmo que eu tenha tido um impulso de cair, entendeu? Então, se você está achando que você não tem 10 minutos no seu dia, de jeito nenhum, para cuidar da sua mente, das suas emoções e transformar a sua maternidade, ouso dizer que é porque você talvez esteja em um processo parecido com esse, tá? Talvez você esteja muito acostumada a estar nesse lugar e talvez você nem... É um processo inconsciente. Quando a gente vai
se dedicando a esses 10 minutos de ouro aqui, a gente vai ficando mais consciente desses processos, tá bom? Por quê? Vamos falar sobre eles? A Vivi, ó, eu também tenho esse ímpeto de não querer viver o bom momento. Fiz exatamente isso há 2 dias, mas percebi, consertei. Então, quando a gente tem essa consciência, né, a gente... Não é sobre a gente... não é sobre sermos mães perfeitas, seres humanos impecáveis, pessoas plenas. Não é sobre positividade tóxica, não é, gente. É sobre a gente estar olhando para a nossa humanidade, né, com honestidade e com bondade também. Porque é isso que eu aprendi antes do mindfulness, né? Porque os 10 minutos de ouro é uma prática de mindfulness. Eu até olhava com honestidade, só que eu não tinha bondade comigo. Eu me criticava muito, né? Era muito cruel. Enfim, por isso que a gente tem mesmo que olhar para essa nossa reatividade e consertar isso agora. Não é daqui a 2 anos, quando você tiver com mais tempo, 3, não é, é agora. É porque a sua reatividade, ela está construindo isso também no cérebro do seu filho. Esse tipo de padrão que eu estou trazendo para vocês aqui com toda honestidade, que foi o que me construiu como pessoa, sabe? E eu gostaria muito mesmo que a gente estivesse juntas em um processo revolucionário de criarmos uma humanidade mais feliz por meio dos nossos filhos. Só que a gente só pode fazer isso por meio de uma transformação nossa e fazer isso por nós mesmas, não só por eles. Porque a gente também merece ser feliz, né? A Paty falando, o processo para entender isso, tem que querer enxergar que você precisa, exatamente. Senão você vai ficar nesse ciclo de ruminação, nesse ciclo de... E aí a vida, ela... é isso, né? A vida pra você, ela vai ser uma coisa pesada. Não significa que ela seja uma coisa pesada, mas pra você ela vai ser. A Vivi falando que esse sentimento de desmerecimento, ele existe, ele é assombroso, de fato, né? Paty, eu tinha certeza que não tinha, agora eu tenho certeza que precisa de 10 minutos. Que bom, Paty, mas ainda acho que precisa ser melhor para ser melhor para o meu filho e não para mim. Só que isso também é um processo, né? A gente, é como eu falei, a gente não tá aqui para resolver todas as nossas questões hoje, sabe? A gente tá aqui para se propor a viver um processo e ter leveza ao viver esse processo. Porque uma coisa que eu acho que também impede as pessoas de conseguirem esses resultados positivos é que a gente fica olhando lá para o ponto de chegada, a gente quer chegar, né? A gente não quer viver o processo. A caminhada, ela é muito bonita, ela é muito enriquecedora. A gente encontra pessoas que estão vivendo coisas parecidas comigo. Eu acho que até uma coisa que acontece, né, que eu escuto muito das minhas alunas, assim, e que eu nunca quero perder, mesmo estando aqui nesse lugar de liderança no Mesen, né, da pessoa que está ensinando todas essas ferramentas e tudo mais, que já tem uma vivência, é de ser muito humana, de mostrar que eu também estou no processo, né? Eu não me coloco, por exemplo, num pedestal e falo, então, você precisa fazer isso, você tem que ser assim, isso acontece porque você é assado. Não. No sábado mesmo, né, mandei um áudio para elas me responderam, ainda nem fui lá para dar um oi, porque tá bem tumultuado esses dias, assim. Mas mandei um áudio para as minhas alunas contando das coisas que aconteceram na semana passada comigo, né? E como que aquilo me desafiou e como que os recursos que a gente desenvolve juntas no Mesen me ajudaram a ficar serena, a passar por tudo aquilo, mesmo acontecendo a jornada maternal sem estourar, que é um momento de muito trabalho pra gente, assim, né? De, às vezes, até excesso de trabalho. Então, elas falam muito isso comigo, assim, Ana, a gente tá aqui com você, não é porque você é perfeita, é porque você é imperfeita, é porque você também tá no processo. Então, quando a gente se propõe a viver esse processo, entendendo que, olha só, agora eu já sei, eu realmente preciso de 10 minutos, mas eu ainda acho que eu preciso fazer isso pelo meu filho e não por mim. Eu devia estar achando que eu tinha que fazer isso por mim. Não. Celebre o fato de que uma ficha caiu. Celebre o fato de que você deu um passo além, né? Essa que é a caminhada, gente. E isso é que torna a caminhada leve, é essa compreensão, porque senão a gente vai estar sempre se criticando, né? A Vivi falando a verdade, somos maldosas conosco mesmo. Palavra linda que você trouxe, bondade. Isso, né, uma das ferramentas que a gente aprende no Mesen é a autocompaixão. Então, olha só, o que são esses 10 minutos de ouro? Basicamente, gente, a gente vai fazer meditações. Aí você pode falar assim, Ana, meditação, tchau. Vou fechar a live porque, não, pra mim não dá.
Eu sei que talvez você já até tenha tentado meditar. Eu, pelo menos, passei muitos anos da minha vida tentando fazer meditações e não conseguindo, até achava que sabia meditar, mas não sabia. Fechava os olhos, ficava lá em silêncio, 10 minutos, esperando o despertador do celular tocar. E a cabeça a mil, só isso, e me julgando, porque, nossa senhora, eu não tinha que estar com a cabeça esvaziando. Vários dos meus amigos faziam meditação já nessa época, e eu ficava assim, nossa, será que eles conseguem ficar sem pensar nada? E não é assim, né? Esse é um mito que afasta muitas pessoas da prática meditativa. A meditação, de fato, principalmente, né, a prática de mindfulness, que tem todo um respaldo da ciência e dos seus benefícios, ela é muito mais um treinamento para a gente entender a nossa mente, tá? Ela é muito mais um treinamento para a gente conseguir ficar no momento presente com as nossas emoções, percebendo o que eu estou verdadeiramente sentindo. E é por isso que ela traz um olhar para a gente de muita lucidez, do que um esvaziamento da mente, né? Até porque a mente ela foi feita para pensar, a mente existe para pensar. Essa que é a função da mente. Então, falei sobre isso também na jornada Maternar Sem Estourar com vocês, né? Se a gente tiver nessa ilusão de que eu preciso parar de pensar, talvez isso também me afaste de uma revolução na minha vida, algo que vai me levar para um outro patamar e vai me ajudar a desenvolver, a criar uma realidade muito mais positiva, muito mais feliz, né? E com muito mais aceitação também para mim mesma. Então, a gente investe esses 10 minutos diários, né, para a gente praticar ou mindfulness ou autocompaixão, que são exatamente meditações guiadas que nos ajudam a termos conosco a bondade que a gente tem com uma amiga, sabe? Isso que eu acabei de falar, né, sobre esse acolher o processo. Então, existem meditações que remodelam o nosso cérebro exatamente para a gente ter uma postura de mais contemplação, de mais aceitação, de mais curiosidade com a vida. E isso, gente, muda a nossa maternidade. Sabe quando você está passando por uma fase talvez mais desafiadora? Todas as fases, né, são desafiadoras em alguma medida. E você está sempre esperando pela próxima, você está sempre querendo que aquilo passe, que aquilo acabe. E vai acabar e não demora muito, porque a infância ela é um instante. Repito isso frequentemente, né? Mas imagina se você pudesse, com 10 minutos diariamente, treinar o seu cérebro para estar mais contemplativo, mais interessado, mais curioso do que ansioso, do que sedento porque aquele momento passe. Isso é possível, né? A ciência ela nos mostra isso, e isso é a segunda chave de ouro da mãe consciente, da mãe mindful, né? Que eu chamo de neuroplasticidade parental. Por que esses 10 minutos são de ouro, né? Quando a gente está lá praticando ou mindfulness, ou autocompaixão, quando a gente está talvez fazendo também algumas afirmações positivas, tem várias ferramentas que eu ensino, né? Por que esses 10 minutos, eles são de ouro? Vou falar para vocês aqui sobre alguns estudos, tá? Tem um estudo, por exemplo, de 2017, um estudo em neurociência, que comprovou que quando você pratica 10 minutos diariamente de meditação, mindfulness, autocompaixão, bondade amorosa, as práticas que eu ensino no Mesen, você aumenta significativamente as emoções positivas que você sente. Praticar mindfulness vai basicamente te ajudar a sentir mais emoções positivas do que emoções negativas. Como que isso funciona, Ana? Gente, eu não vou entrar em detalhes, mas eu posso dizer para vocês que na semana passada aconteceu um evento que eu vi a morte na minha frente, assim. Eu achei que uma pessoa muito próxima a mim ia morrer. Eu vi isso, literalmente, tá? E graças a Deus isso não aconteceu. Graças a Deus estamos todos bem, mas logo depois, eu fiquei pensando assim, nossa, eu acho que eu vou entrar num processo de ansiedade. Eu acho que eu vou ficar mal, eu acho que eu vou precisar acionar o meu psicólogo imediatamente, porque isso que aconteceu foi punk. E, né, eu falei pra vocês que hoje é o aniversário da minha mãe. Quando a minha mãe morreu, com 55 anos de idade, eu tinha 23, o que aconteceu foi que ela teve um aneurisma cerebral na minha frente. E enfim, é um trauma, né? É uma dor que eu vou levar pra minha vida inteira.
ver a minha mãe apagando ali, nunca mais voltando. E o que aconteceu na semana passada foi uma cena muito parecida. Então tinha esse gatilho ainda, né? E por isso, mais especificamente por causa desse gatilho, eu achei que eu ia precisar, que eu ia entrar em parafuso, assim. Mas eu fiquei muito curiosa, interessada e feliz em perceber que isso não aconteceu. Eu consegui me conectar muito mais à gratidão, porque tudo ficou bem, do que ao gatilho, à ansiedade, ao estresse causado por aquele momento, porque aquilo, além de ter sido estressante por si mesmo, me levava para o momento mais difícil da minha vida. E aí eu fiquei muito pensativa, né? O áudio que eu mandei para minhas alunas, que a gente tem uma comunidade, né? Que a gente troca muita ideia, a gente é uma rede de apoio. Era muito desse lugar, assim, de olha só, gente, que legal, né? Eu realmente achei que eu ia ficar muito mal, mas as práticas diárias que eu tenho feito de gratidão, elas surtiram um efeito nesse momento aqui, porque eu tô olhando com uma lente positiva para o que aconteceu. Eu tô me sentindo otimista, eu tô me sentindo positiva. Então, isso a neurociência comprova, né? Quando a gente faz essas práticas, as práticas de gratidão também fazem parte do Mesen. Não é para você, não é positividade tóxica, tá? Eu explico tudo isso lá. Mas quando a gente está se conectando desse lugar, quando a gente está desenvolvendo, a gente tem ali os minutinhos diários de ouro para a gente poder investir na nossa saúde mental, é isso que acontece. E estudos como esse aí de 2017 comprovam isso, né? Que você sente mais bondade, você sente mais amor, porque essas coisas, o amor, a bondade, eles não estão no coração, eles estão no cérebro, né? São comportamentos que a gente desenvolve, habilidades. Amor é mais que uma emoção, é uma habilidade. A bondade também é uma habilidade, e são habilidades neurológicas, mentais. Então é isso, né? Você, com 10 minutos de ouro, consegue desenvolver esse tipo de coisa. Tem um outro estudo de 2018 que mostra que praticantes inexperientes, ou seja, pessoas que nunca praticaram essas meditações na vida, que talvez seja o seu caso, eles passaram a praticar por 8 semanas, 13 minutos, né, dessas práticas todas que eu citei aqui agora. E essas pessoas elas perceberam consideravelmente uma diminuição do mau humor ao longo dessas 8 semanas e um aumento da atenção, da presença. Sabe quando você tá ali com seu filho, mas você não tá? Né? Você queria estar, você quer aproveitar a infância do seu filho, mas você não consegue. Então esse tipo de habilidade a gente desenvolve também, né? Além da diminuição da ansiedade. Então, são muitos benefícios que a prática diária, né, os 10 minutos de ouro da mãe consciente, que é o que eu ensino, basicamente, assim, é o carro-chefe do Mesen, são muitos benefícios que a ciência comprova, né? O que acontece é que, assim, você pode até encontrar outros cursos que vão te ensinar essas práticas, só que com a leitura que eu fiz para a maternidade, não existe outro, né? É o Mesen. E é por isso que eu acho que você precisa muito pegar essa oportunidade de entrar no Mesen hoje com R$500 de desconto. Mas antes disso, antes até da gente falar sobre isso, a Vivi aqui, eu sinto muito por sua vivência, mas bom ver o quanto você transforma essa sua dor. Eu me tornei uma pessoa habilidosa em transformar a minha dor, sabe, Vivi? E é o que eu tô falando pra vocês, né, gente? É um processo, porque alguns minutos atrás eu tava contando pra vocês do meu ímpeto a ficar na infelicidade, na tensão, no estresse. Eu cresci em um ambiente de estresse. Foi assim que o meu cérebro se formatou e é isso que eu não quero fazer com o meu filho, né? É isso que eu não quero que você faça com o seu filho. Talvez você também tenha crescido em um ambiente assim. Só que assim, a gente tá aqui com a faca e o queijo na mão, a gente tem ferramentas que os nossos pais não tinham. A gente pode mudar essa experiência. A gente pode mudar, a gente pode aprender a lidar com as nossas dores, com as nossas emoções, com os nossos traumas, com a nossa mente agitada, investindo 10 minutos de ouro, né? Investindo nesses 10 minutos de ouro diariamente. Isso muda tudo. Deixa eu contar para vocês outros benefícios dos 10 minutos de ouro. Olha só. Desenvolvimento da inteligência emocional e compreensão da própria mente. Fica mais fácil você ser uma boa amiga para você mesma, porque você começa, né? Você tá lá, sei lá, aconteceu alguma coisa, você queimou o arroz, aí você começa a se criticar, a falar que você é burra, que o arroz tá caro, que não sei o quê. Isso tudo lá dentro da sua mente.
Quando a gente está praticando os 10 minutos de ouro diariamente, a gente... Peraí, calma lá. Não, você não vai falar assim com você. Tá, tudo bem, dá pra ter mais atenção, mas assim... Não, eu não mereço ser tratada assim por ninguém, nem por mim mesma. Outro benefício, autorregulação emocional na hora da birra ou na hora de um momento de estresse com seu filho caiu, machucou, seu filho, sei lá, tá fazendo uma birra, qualquer momento estressante com a sua criança, que se torna quase sempre para você ou um momento de estourar por dentro ou de estourar por fora, porque às vezes você nem estoura com a criança, mas por dentro você tá, né, a ponto de explodir. Você também consegue se regular emocionalmente investindo esse tempo aqui, fazendo as coisas certas. Não é pegar 10 minutos para fazer nada, é usar o pouco tempo que você tem com estratégia e intencionalidade para poder maternar e viver e ser uma pessoa mais serena, né? Além disso, tempo de qualidade com você mesma, né? Um reencontro da sua essência após a maternidade. Quando você se dá essa oportunidade, você começa a se conhecer melhor, porque você mudou, você não é aquela pessoa que você era antes de ser mãe. Então, esses 10 minutos, eles te ajudam a conhecer essa pessoa que você se tornou. Do que ela gosta, o que ela quer fazer, como que ela pode fazer o que ela quer fazer. Com a mente mais serena, você consegue encontrar essas respostas. Paty falando, autorregulação é meu sonho de consumo. Paty, vem pro Mesen, tá? Tô te falando. Enfim, os comentários que você tem feito aqui na minha live, eu não concebo que você não vai se tornar uma aluna do Mesen. Você se torna mais capaz de corregular o seu filho quando ele tá num momento ou de ansiedade, ou de birra, ou de estresse, ou de frustração. Porque a gente sabe que as nossas crianças, elas não conseguem se acalmar sozinha, né? Principalmente até os 6 anos de idade, é muito difícil uma criança se regular sozinha emocionalmente. Mas somos nós as pessoas responsáveis por fazermos isso pelos nossos filhos. Só que se a gente não sabe fazer, a gente não vai fazer. Então, crianças que crescem, às vezes... Ontem, esse fim de semana, na verdade, assim, eu encontrei com algumas pessoas da minha família, alguns primos, alguns amigos, e todo mundo falando assim, Francisco é muito calmo, né? Gente, como Francisco é tranquilo? E eu, assim, ele porque pra mim ele é só uma criança normal, assim, uma criança muito curiosa, que tá tentando desenvolver sua autonomia, uma criança normal, e ele é uma criança normal. Mas eu achei interessante esse olhar de fora das pessoas, de como ele consegue, mesmo com essa semana super estressante que a gente viveu, mas como ele é uma criança serena e saudável emocionalmente, né? E isso é por quê? Por quê, gente? É porque ele tem isso dentro dele? Ele nasceu assim? Ele é uma criança especial? Não. É porque ele está vivendo em um ambiente, né? Que, como eu falei para vocês, eu busco promover esse ambiente que é diferente daquele que foi promovido para mim quando eu era criança. E eu vejo que a gente já tem colhido frutos importantes na vidinha do Fran. Você sabia que a mãe que está praticando os 10 minutos de ouro, ela fica com mais disposição, com mais energia, ela fica menos cansada? Você sabia que a maior parte da energia do nosso corpo a gente gasta no nosso cérebro pensando em coisas que não nos levam a lugar nenhum? E muitas vezes pensando coisas ruins sobre nós mesmas, sobre a maternidade, sobre os nossos filhos, sobre o mundo, sobre a vida? Então, quando a gente decanta esses pensamentos, quando a gente fica com essa mente mais lúcida, essa mente mais objetiva, essa mente que não fica o tempo todo tagarelando na sua cabeça, sabe o que acontece? Você tem mais energia. E o que acontece também é que com essa mente mais serena, você começa a fazer melhores escolhas para a sua vida, né? Você não fica querendo abraçar o mundo, você consegue estabelecer prioridades, você consegue renunciar àquilo que não é necessário. E aí você também fica com mais energia, você se sente mais disposta, né? Você aprende a ser mais gentil com você mesma e você também consegue ter essa mente, né? Eu falei sobre isso, mais concentrada para você ter esse tempo de qualidade com o seu filho, essa qualidade de atenção, sabe? Atenção, realmente prestar atenção na criança quando ela tá falando. Então, todos esses benefícios, me conta, você acha que isso transforma a maternidade de alguém? Porque eu não tenho dúvida nenhuma, né? Eu não tô nem falando só por mim, eu tô falando realmente por todas as mulheres. Eu vou até postar alguns depoimentos ao longo dessa semana de algumas das minhas alunas. Se você assistiu a Jornada Maternar Sem Estourar, você viu alguns também. Contando, né, de como que
elas começam até a ficar surpresas com o quanto elas conseguem começar realmente a transformar as próprias realidades, as próprias vidas. Então, algumas pessoas me perguntam assim, Ana, e se eu fizer isso de vez em quando, vai dar efeito? Aí eu te digo o seguinte, tá? O que todos os cientistas, e não só cientistas, mas também líderes como monges, né, que praticam meditações diariamente, todas as pessoas que têm um profundo relacionamento com práticas meditativas nos contam que a frequência é muito mais importante do que a quantidade, o tempo de duração da sua prática. É por isso que eu te digo, são 10 minutos de ouro diários. Não é 10 minutos de ouro a cada 15 dias. Não é 1 hora de ouro a cada 1 semana. Não. Você praticar 10 minutos de mindfulness, ou de autocompaixão, ou de bondade amorosa, ou de afirmações positivas, né, de várias técnicas que a gente usa no Mesen todos os dias, é isso o que te transforma. Praticar, por exemplo, 30 minutos uma vez por semana vai dar menos efeito do que praticar 5 minutos todos os dias, tá? E aí tem um ex-monge que se chama Pudkong, que ele fala isso, né? Que com 10 minutos você simplesmente desenvolve todos os benefícios que eu citei para você aqui em cima. Todos os benefícios que eu falei para você, que esses 10 minutos de ouro proporcionam, né? Eu vejo, eu atesto isso com as minhas alunas na minha própria vida, eu tenho procurado, de fato, fazer mais, porque é o meu estilo de vida, porque eu adoro fazer isso, porque eu sinto que eu tenho que segurar também esse cajado de quem está guiando, né? De quem está sendo aí o pastor, a pastora de um rebanho. Então eu preciso estar mais firme. Mas quando não dá, gente, para praticar, por exemplo, meia hora, 20 minutos, como eu gosto de fazer, eu faço 10 minutos. E é muito melhor do que não fazer, né? Então, esses 10 minutos, eles são atestados aí por autoridades nesse assunto, tá? E aí, é isso. Será que é difícil? Será que é difícil fazer isso, Ana? Você pode tentar fazer sozinha, como eu tentei. Na minha experiência pessoal, eu consegui aprender de fato, né, como me conduzir em uma prática meditativa quando eu tive um professor. Algumas pessoas podem até aprender sozinhas, tá, gente? Isso daí enfim, quem sou eu para dizer que não dá para fazer? O que eu posso te dizer para a maioria das pessoas, é difícil se manter no hábito, é difícil entender como a prática meditativa funciona se você tentar fazer sozinha. Mas quando você tem alguém experiente, né, no assunto, alguém que verdadeiramente sabe te conduzir, que já conduz muitas pessoas, como é o meu caso, mas existem outros professores também, não precisa ser necessariamente eu, tá? Isso com certeza vai te ajudar a viver essa revolução que eu tô te propondo a viver. Então, seja comigo, seja com outra pessoa com a qual você eventualmente se identifique mais, tenta fazer, depois vem me contar o que aconteceu na sua vida, tá bom? Eu acho que muita coisa boa vai acontecer. Eu acho que você vai mudar a sua vida, né? O mindfulness e as práticas meditativas não são a solução para todas as coisas, quem dera se fossem, mas para nossa reatividade eu desconheço um antídoto mais eficiente, tá bom? Para nossa dificuldade de sermos boas com a gente, eu desconheço um antídoto mais eficiente. Para a nossa dificuldade de sermos gentis com os nossos filhos, eu desconheço um antídoto mais eficiente. E no Mesen, além disso, né, dessa chave de ouro que a gente chama de neuroplasticidade parental, você sabe que tem ainda outras duas. Então é um método muito potente. Não é à toa que a gente recebe tantos relatos positivos das nossas alunas. A gente tem também o GPS do cérebro da criança, que são informações baseadas também na última década de estudos, né, da neurociência, sobre o cérebro da criança e sobre o processo de educar e aprender. E a gente tem as CQCs.
as conversas que conectam, que é basicamente sobre relacionamento, sobre como que eu converso, como que eu me comunico com o meu filho para não ser autoritária, mas também não ser permissiva e conseguir ser assertiva e gentil ao mesmo tempo. Você precisa ter habilidades comunicativas para fazer isso. E como eu estava falando com vocês, apenas hoje, só hoje, tá, gente? Amanhã não tem mais. Amanhã as matrículas ainda vão estar abertas. Mas só hoje eu tô dando R$500 de desconto para quem quiser, estiver disposta, desejar e se permitir viver toda essa transformação, tá? Então, o Mezen, o preço dele é 12 vezes de 1.297 e hoje vai ser 12 vezes de 1.297 não, 12 vezes de 129 ou 1.297 à vista, e só hoje vai ser 12 vezes de 79 ou R$797 à vista. E é um ano inteiro, né? Você começa a viver essas transformações no primeiro mês no Mezen, mas você fica comigo um ano inteiro. Então, eu pago hoje na minha sessão de terapia R$200 por semana. No mês, isso dá 200, 400, 600, R$800 de terapia por semana. É um cuidado com a minha saúde mental que eu não abro mão, né? Eu acho que não tem preço. O valor é inestimável a gente cuidar da nossa saúde mental. Mas esse recurso que eu estou te oferecendo aqui hoje é um recurso que você não precisa depois de um profissional para fazer a manutenção. É uma coisa que você aprende, que você leva para a sua vida inteira, até o último dia da sua vida. É um recurso que é igual andar de bicicleta, né? Apesar de eu não saber andar de bicicleta, mas é igual andar de bicicleta, é para sempre. Então, imagina você investir R$79 por mês para você mudar o seu cérebro, para você mudar a sua relação com o seu filho, para você não ter no futuro arrependimento, sabe? Tipo assim, podia ter feito diferente. Nossa, eu fui muito reativa com meu filho, olha só, agora um adolescente que nem olha na minha cara. Eu não quero que isso aconteça com você, eu tenho certeza que você não quer também. Então aproveita hoje, faz esse investimento na sua saúde mental, faz esse investimento na saúde da sua família. Faz esse investimento realmente na sua vida, porque as transformações, elas são... É isso, né? Elas são... Não existe preços, não dá para precificar, tá bom? Mas, além disso, eu quero só lembrar para vocês que só hoje também, quem comprar o Mezen hoje, além desse desconto de R$500, vai também adquirir um bônus, que o preço desse bônus, se eu fosse te vender esse serviço que eu vou te dar de presente, seria R$400, tá bom? É um bônus que é secreto, eu não conto pra ninguém, só as alunas, eu conto pra quem vai comprar, tá bom? Se você for lá no meu direct agora e falar assim, Ana, eu vou participar do Mezen, qual que é o bônus? Ou eu tô interessada, não precisa nem falar assim, eu vou participar. Pode falar só assim, eu tô interessada, eu quero saber qual que é o bônus. Aí eu te conto esse segredo. Mas aqui, assim, enfim, vou salvar essa live, qualquer pessoa pode ver depois? Não. Então vai lá no meu direct e qualquer dúvida, será que é pra mim? Será que não é? Ana, eu tô com essa dificuldade aqui financeira, com essa questão aqui, eu tenho esse problema. Vai lá, me manda a sua pergunta, me manda a sua dúvida e eu vou tentar te ajudar. Eu e o David, a gente tem esse compromisso, assim, de tentar encontrar o melhor caminho para todo mundo que quer caminhar com a gente, tá bom? E no mais é isso. Um grande beijo pra vocês. Fico à disposição lá no direct e a gente se vê muito em breve. Amanhã tem mais live, eu só não tô lembrando agora. Ah, tá, o tema da live de amanhã é a Santíssima Trindade da Educação Consciente. A Santíssima Trindade da Educação Consciente. Os 3 pilares que são realmente sagrados, tá bom? Beijo pra vocês e a gente se vê lá no direct. Eu espero vocês.